pessoal aqui dos arredores da estação de trem de Dresden, Alemanha. Eu estou iniciando mais um episódio da nossa série Roteiros que Deram Certo. E dessa vez vamos falar da Alemanha, não é? Bom, nessa viagem que nós fizemos para a Alemanha, nós entramos na Alemanha por Dresden, mas a gente já foi para a Alemanha outras vezes e entramos por Frankfurt. Outras entradas pela Europa também a gente vai por Frankfurt, que é um aeroporto, o aeroporto dos maiores do mundo, e um aeroporto que dali a gente tem voo para outras partes da Europa. Mas neste roteiro nós entramos por Dresden, fizemos Berlim, Hamburgo e Colônia e saímos por Frankfurt. Caso você tenha oportunidade, é interessante visitar Munique também. Nós não fizemos isso porque a gente não teve tempo, né? Mas é uma cidade muito interessante na Alemanha. Dresden é uma cidade marcada, né? Pelo menos a gente acaba vendo isso, né? Pela história da guerra, pelo massacre, coisa e tal, mas é uma cidade que tem uma história de reconstrução, de superação. Então tem um centro histórico, tem a cidade nova, a parte antiga da cidade. Berlim nem se fala, né? Uma cidade cosmopolita, a capital da Alemanha, com uma série de museus e espaços públicos para se visitar, uma série de atrações. Hamburgo, uma cidade um pouco menor, uma cidade de porto, então ela tem uma característica diferente, mas vale muito a pena conhecer. Colônia também é uma cidade muito interessante, tem a terceira maior catedral da Europa, né, para quem gosta dessa coisa de arte sacra, do circuito das igrejas e tudo mais. Também a cidade é muito interessante. E a gente tem no nosso blog, no nosso canal, vídeos e informações específicas sobre cada uma dessas cidades. Então esse foi o roteiro básico que a gente fez nessa última viagem para a Alemanha. Estamos aguardando para mais uma viagem de Flixbus e agora é de Berlim para Hamburgo. Bom, vamos falar agora, né, do deslocamento entre as cidades e da estadia, né? Vamos falar então do traslado. Para viajar, né, pela Alemanha, você tem 3 opções básicas, né? Você pode alugar um carro, você pode ir de trem ou então fazer seus percursos de ônibus. Alugar carro, né, você tem uma certa liberdade, mas você tem que considerar pedágio, combustível, estacionamento. Então é uma coisa para você avaliar se vale a pena essa sua liberdade de deslocamento, de horário e tudo mais com relação aos gastos. Nós nunca fizemos isso, né, de alugar carro na Europa, então a gente não conhece mais pela experiência dos outros do que a nossa. A nossa mesmo se dá utilizando trem ou ônibus. Trem a gente usa a companhia, né, a Deutsche Bahn. Você pode comprar os seus bilhetes direto no site da empresa. Com 2 meses de antecedência você já consegue comprar utilizando seu cartão de crédito. O site tem alemão, tem inglês, mas é muito tranquilo. Você imprime o bilhete e já chega lá sem problema nenhum, né? Algumas vezes eles pedem que você mostre o cartão de crédito de quem fez a compra, né, na hora que a pessoa vem ver os bilhetes. Outras vezes só pede o bilhete, então é importante ter esse cuidado. Essa última viagem nós utilizamos a Flixbus, né, comparando os preços do trem com o ônibus, nós vimos que a Flixbus valia mais a pena. A gente tem uma série de vídeos, né, falando só dessa nossa experiência com a Flixbus, mas é interessante ver que assim não é ruim, né? A viagem é mais longa em relação ao trem, mas tem um certo conforto. Alguns ônibus a internet funcionava relativamente bem. Tem um aplicativo da Flixbus, você pode comprar a passagem e por ali também você vê o horário do ônibus. Se o ônibus mudar de horário, no aplicativo você consegue ver, você
fica sabendo qual a plataforma que você vai pegar o seu ônibus, é onde você vai descer, né? Então o aplicativo é bem interessante, que durante toda a viagem você tem todas as informações, né? E, enfim, vai resolver todos os seus problemas com relação à informação. E o que é interessante da Flixbus é que você vai ficar sempre nos locais centrais da cidade que você vai. Não, o Flixbus não é só ônibus, isso é uma coisa para chamar a atenção. Tem também um trem. Quando nós compramos a passagem de Hamburgo para Colônia, a gente nem estava se ligando e nós fomos para rodoviária. Mas chegando lá e olhando o aplicativo, não estava batendo a informação. E aí eu fui perguntar e aí o rapaz falou assim, não, isso aqui é trem. E aí a gente saiu correndo para a estação de trem, que por sorte nossa, era bem próxima da rodoviária. Então, de Hamburgo para Colônia, nós fomos num trem da Flixbus, né? Que também foi tranquilo, saiu tudo no horário, assim, teve um pequeno atraso, mas foi informado no aplicativo e, enfim, deu tudo certo. Então, fique atento se tem essa informação de ser trem ou de ser ônibus, né? Mas, no mais, foi muito tranquilo essa experiência. O metrô de Berlim é como o metrô de outras cidades, como Viena. Ele funciona na confiança, você compra o teu ticket e você precisa validá-lo nessa máquina. Se você não fizer isso e for pego por um fiscal, vai pagar uma multa bastante salgada. É preciso que você também faça uma conta se vale a pena você comprar o day ticket, o ticket para o dia inteiro, ou então uma viagem single, né? Em alguns casos vale a pena o ticket de dia inteiro, como é o caso que a gente está fazendo agora. A máquina só aceita moeda, a gente não está com moeda, o senhor está tentando comprar pelo cartão. O transporte público aqui de Hamburgo é bom, como se esperava. Só nós fomos aqui para ir ao banheiro. O banheiro é bem bom também, mas fizemos tudo a pé. E onde é aqui? O aqui é perto do Ratal. Gente, a cidade de Colônia tem internet free, olha aqui, ó. Ela é boa, hein? Bom, com relação à estadia, né, a gente sempre faz a opção de estar num local próximo do centro histórico, né, dali onde a gente tem as principais atrações que a gente deseja ir, e que também de alguma forma seja fácil de ir a partir, né, da rodoviária, ou estação de trem. Porque se você fica às vezes num lugar que é mais barato, mas é longe das principais atrações, você vai gastar dinheiro e tempo, né, com esse deslocamento. Então, sim, você tem que avaliar o que é melhor para você nesse momento. A gente faz essa opção de estar próximo, né, sempre vendo ali os hotéis dentro dos padrões que a gente quer, de limpeza, conforto. A gente não tem nenhum luxo, porque a gente não fica no hotel, a gente quer explorar a cidade. A gente tem então uma playlist com os hotéis que nós ficamos nessa nossa viagem, né? Nesse período dessa que a gente está falando agora, né? De Dresden, Berlim, Hamburgo, Colônia e Frankfurt, né? Então vale a pena você dar uma olhada e você avalia, né? E fica como sugestão então para o seu planejamento de viagem para essas cidades. Estamos hospedados no Ibis, bem próximo a poucos metros do Zwinger, da Praça do Teatro e da parte antiga da cidade. Então, assim, em poucos minutos de caminhada já está perto das principais atrações daqui de Dresden. Bom, quando ir à Alemanha, né? Você vai quando você puder, né? Quando você tiver seu espaço na sua agenda, enfim, tudo mais, a gente costuma sempre viajar, fazer essas viagens maiores no final de ano, por conta, né, das férias escolares da Laura e as nossas férias de trabalho. Então a gente sempre vai no inverno. O que é legal de ir no inverno na Alemanha
né, uma das coisas bem interessantes são as feiras de final de ano, né, as feiras de Natal. Que além de todas as atrações que esses lugares oferecem, tem essa atração a mais, e que ali você já resolve um monte de coisa com relação à alimentação, se você quiser comprar lembranças, né? As feiras de Natal, elas dão uma vida diferente à cidade, e é um espetáculo à parte, né? Com a decoração, com as luzes, enfim, todo aquele Natal cheio de neve, bonitinho que a gente vê na televisão, você vê lá ao vivo. Então o inverno pra gente, né, é interessante pelos atrativos que a cidade tem, e tem essa questão das feiras de Natal nas cidades. É óbvio que as cidades menores, né, as feiras são menores, mas em Berlim, por exemplo, você tem mais de uma feira, né? A cidade é maior e tem feira. Na Alexanderplatz tem uma feira, em outras praças tem outras feiras também, bem interessantes, né? Já falei da questão da alimentação, bebida, e tem as atrações, né? Pista de patinação, parquinho, tem muita coisa interessante, né? Então, o inverno, né, e o final de ano tem essa graça, né? De você conhecer um lugar com neve, né? Enfim, aí você precisa de alguns cuidados importantes, então, por conta desse clima diferente, né, do que a gente vive aqui no Brasil. Gente, acabamos de chegar em Dresden e estamos encarando o que, Laura? Currywurst. Uma coisa assim, vocês entenderam. Eu vou comer. A Laura tá comendo com nível de pimenta 1. Eu queria 0, né? Porque Eu e a Úrsula, nível de pimenta total. Não, meu total ainda é o 6. Acabou. Você também pediu a mesma coisa. Daí a dica, curtindo a culinária alemã. Bom, cuidados então a gente tem que ter nas viagens, né? Além de todos os cuidados com relação à documentação, que tem que estar em dia, segurança, né, do seu passaporte, do seu dinheiro, né, esses cuidados mais individuais, tem algumas coisas interessantes. Com relação à alimentação, por exemplo, na Alemanha, você vai ter um prato típico de comida, um fast food, né, que é uma comida, você encontra várias banquinhas nas ruas, que é o Currywurst, que é uma salsicha com um molho, e pode ser que ele esteja apimentado, né? Então a gente tem uma experiência muito interessante em Dresden, né? Que a pessoa perguntou qual era o grau que a gente queria de pimenta, eu botei no máximo, enfim, não senti gosto de nada, porque a pimenta estava muito forte, mas nem todos os lugares é apimentado, então essa é uma dica de comida fácil na rua, né? Além de quem gosta de cerveja, a Alemanha, então você vai ter uma diversidade de cervejas. As carnes, né, também são diferentes, né? Muito embutido. Enfim, essas comidas, né, nos mercados, nas barraquinhas. E você pode, então, também fazer a sua alimentação lá fazendo compra do mercado, que provavelmente vai ter perto do seu hotel, né? Uma coisa que a gente costuma fazer muito é fazer compra no mercado, um sanduíche, fruta, suco e por aí vai. Com relação à vestimenta, então você tem que, né, se vai no inverno, você tem que estar com cuidado com o tipo de roupa que você vai colocar, né? Uma coisa que a gente já tem no canal, né, algumas orientações sobre como fazer sua mala, sua mochila, viajando só de mochila no inverno, levando pouca coisa. Então fique atento ao tipo de roupa, né? A gente tem agora as roupas, tecidos inteligentes, né? Então eles são mais finos, mas aquecem bastante. Uma coisa que a gente sempre faz e orienta as pessoas é levarem uma roupa que seja impermeável, porque pode chover, pode nevar, né? Corta-vento também é interessante para você não sentir frio. Com relação à medicação, né? Assim, no inverno, pessoas que têm problemas alérgicos, respiratórios, então já saia daqui com a sua medicação, sempre lembrando de levar receita, levar o medicamento dentro de
embalagens transparentes, né, de plástico, aquela tipo ziplock, para na hora que for passar no aeroporto ali, né, que vai olhar a bagagem, você tá com tudo direitinho. No mais, né, fazer seu checklist, ver se não esqueceu nada e se divertir na sua viagem. É isso aí.